Eu vou começar justamente com essa pergunta ao pré-candidato pelo Missão, ao fundador do Movimento Brasil Livre e ao guitarrista Renan Santos. Renan, essas mensagens aqui empolgam você nessa campanha? Boa noite, Renan. Satisfação conversar com você. A satisfação ainda maior quando você lembrou que eu sou guitarrista também, né? Tô vendo aqui. Você já ganhou meu coração, pô. Obrigado pelo espaço. Sim, as mensagens me animam porque é um projeto geracional otimista, né? Boa parte dos projetos políticos no Brasil são projetos que ficam olhando pro passado para brigas, né? Ah, eu odeio isso, odeio aquilo, vou lançar uma candidatura para presidente para me vingar disso ou daquilo. Quando a gente tá olhando, cara, o futuro é glorioso, a gente pode aplicar uma série de políticas que alterem a dinâmica não só de poder no Brasil, mas a dinâmica de decadência econômica que o Brasil passa. Então, ter um projeto otimista traz as pessoas justamente para uma energia muito positiva, que é o que a gente está trabalhando para construir. Dá muito trabalho, cansa muito, eu confesso que eu estou bem derrubado hoje. Voltei do Maranhão, assim, numa turnê exaustiva, voltei doente do Maranhão, mas falo, não dá para desistir não dá para cansar, temos que trabalhar. E eu acompanhei muito do que você está fazendo aí em turnê, em visitas. Você está levando aí o nome do partido, Missão, que eu tive a oportunidade de conhecer antes de ser fundado por intermédio de Kim Kataguiri, quando ele veio aqui em Salvador, na visita mais recente, ele já estava falando, Pablo, vai ter um partido aí e vamos ter candidato a presidente. Isso foi no ano passado, se eu não me engano, no mês de outubro, ou mês de junho, ou agosto, e ele estava falando a respeito disso. Me surpreende bastante, positivamente, você é um jovem, o partido é recém-criado, a sua pontuação nas pesquisas eleitorais. Às vezes, a depender da pesquisa, acima, inclusive, de políticos consagrados que já estão com cargos eletivos, têm uma grande visibilidade de mídia, por exemplo. O que é que você atribui a isso, Renan Santos? Eu levo muito a sério a pesquisa Atlas. O Atlas é um instituto que mais acertou as últimas eleições do mundo. Eles acertaram agora, assim, eles gabaritaram a eleição na Hungria, eles acertaram o Chile, eles acertaram a Argentina, eles acertaram os Estados Unidos. Nas eleições brasileiras de 22, eles foram um dos melhores. Então, eu confio na metodologia deles. Eu acho que eles antecipam tendências na metodologia deles, eles são muito felizes nisso. E na Atlas, inclusive quem contrata a tracking da Atlas vai se surpreender com os nossos números, mas na última Atlas eu ultrapassei os governadores, né? E o que eu atribuo nisso? Eu acho que assim, o que a gente propõe, como eu te disse, não é um projeto vingativo e tampouco não é um projeto preso a casinha, a currais, né? Qual curral? Se você fosse se comportar como um cara de direita, você tem que falar certas coisas, se comportar de certa maneira, e não necessariamente você vai estar falando a verdade. Mesma coisa se você for de esquerda. Eu não acredito que, por exemplo, se eu adotar um modelo norte-americano do princípio da subsidiariedade, que é dar todo o poder possível, por exemplo, para as prefeituras, que vai funcionar no Brasil. Você vai no Maranhão e você fala, cara, eu não vou dar poder para o prefeito daqui. Aí eu vou olhar para a China, que tem um modelo diferente. E eu, como um cara de direita, vou olhar para uma coisa que foi aplicada na China e falar, eu quero trazer para cá. Indicadores de desempenho, premiar o administrador público pelo desempenho que ele tem. Então, ao pensar com uma cabeça mais aberta, a gente acaba criando soluções para problemas que não deveriam ser ideologizados, sabe? Esgoto não deveria ser objeto de discussões ideológicas, prefeituras mal feitas, asfaltamento de rua, não deveria. Mas no Brasil, infelizmente, é. Então, ao fazer isso dessa maneira, a gente começa a cativar o coração de uma galera que quer soluções. Essa molecada mais nova, que nos acompanha, que nas pesquisas me colocam, né, entre o público de 16 a 24 anos em primeiro lugar, ela quer, assim, ela não quer ficar discutindo o sexo dos anjos, ela quer resolver o problema da segurança. É pra prender bandido? É pra acabar com essa coisa? Então vamos prender logo o bandido? Olha, o que faz pra resolver o problema do centrão? É isso aqui, então vamos. Então, ao ser prático e não ficar preso em questúnculas ideológicas, eu acho que a gente cresce e acho que isso vem funcionando. Candidato à presidência da República pelo partido Missão, é nosso convidado aqui no Linha de Frente especial, nessa noite de quinta-feira. Renan, o que é que você visitando nossa região, visitou o Maranhão, deve vir fazer a visita na Bahia, eu quero saber suas propostas para infraestrutura, para questões que afligem o Nordeste. Por exemplo, temos questões graves de saneamento básico que precisam ser resolvidas. As questões de segurança, obviamente, a gente está enfrentando nas últimas 24 horas aqui em Salvador e na região metropolitana. 2 policiais foram assassinados, um policial civil, um policial militar e agora há pouco um policial foi baleado aqui na nossa ilha vizinha, a ilha de Itaparica. Qual a sua proposta? O que é que você enxerga para o Nordeste, para a Bahia em específico, sobre infraestrutura
e sobre segurança pública, Renan Santos? Olha só, tem que. Você pediu para eu fazer então uma palestra de 1 hora, porque é tanto problema, que Isso é. eu teria que atacar todas as áreas. Porque a gente começa da infraestrutura. Se eu rodar praticamente todos os estados do Nordeste, as estradas são deploráveis. O Maranhão, naturalmente, é o pior dos casos. Já haviam me falado, olha, o Maranhão, você nunca verá estradas tão ruins como o Maranhão. Que é o que eu digo, no Maranhão, os buracos têm até uma estrada. Se você olhar no buraco, você vai ver que tem uma passagem ali. Porque é assustador. Agora, os problemas não ficam aí, né? O problema o educacional, as taxas de analfabetismo no Nordeste são muito maiores. Há um problema de atividade econômica em que as pessoas não apenas não têm uma renda per capita alta, né? As rendas familiares ali, chegam, se eu me engano, na Bahia a coisa está na casa de 1,5 mil reais. É tudo muito baixo e há uma alta dependência na hora de você formar sua renda familiar de auxílios estatais, portanto, abaixa a atividade econômica. Se abaixa a atividade econômica, abaixa a produtividade. Se abaixa a produtividade, não vai gerar riqueza. Então você fica preso num ciclo. E o que mais, né, quando a gente fala assim, o que tem a ver com todos os problemas que vão da estrada até as pessoas não terem atividade econômica, a você não conseguir uma política boa de segurança pública ou resolver o analfabetismo? Você tem a pior classe política do Brasil, que é a do Nordeste. Eu falo com tranquilidade, não há classe política no Brasil tão deletéria quanto a do Nordeste. Em maior e menor grau, depende da região. Ceará, por exemplo, é um ponto fora da curva, apresentou algumas políticas industriais interessantes, políticas na área de educação que funcionam e foram imitadas pelo resto do Brasil, mas no geral, você tem uma classe política clientelista, coronelista, muito da velha, mesmo os caras jovens são velhos, como é o caso do João Campos, que mantém as pessoas e o ciclo político num clima meio anos 20, anos 30 do século passado, não nesse século aqui. Isso é horrível. Isso faz com que o Nordeste, e essa é uma coisa que precisa ser dita para as pessoas que estão nos ouvindo aí na rádio, o Nordeste fique para trás do Brasil em quase todos os indicadores. E mesmo hoje, estamos em 2026, tirando o caso específico de João Pessoa, da Paraíba, que tem pessoas migrando para Paraíba, as pessoas continuam saindo do Nordeste para procurar emprego em outros lugares do Brasil. Até quando a gente vai aceitar isso? Esse é um fluxo que está rolando desde os anos 30 do século 20. São quase 100 anos de nordestinos migrando do Nordeste para o Sul, Sudeste ou agora o Centro-Oeste. Não é digno para essas pessoas isso. Então a gente precisa dar um basta. E esse basta vai começar mexendo nos sistemas de incentivo da classe política, ou seja, o que faz uma pessoa entrar na política e como a gente mede o desempenho dela. Não pode ser só o voto, é uma dica. O político tem que ser avaliado por entregas na área de segurança, infraestrutura, educação. E se o político não entrega isso, especialmente os prefeitos, ele fica inelegível. Porque tem um outro problema, que aí eu vou jogar aqui também para você, que é um problema grande, que é o problema da compra de voto. O Nordeste, compra de voto acontece no Brasil inteiro, mas ela é a regra no Nordeste. Compra de voto tem até na cidade dos meus pais, Vinhedo, que tem um IDH altíssimo, uma cidade rica no interior de São Paulo. Mas, no Nordeste, ele acontece numa intensidade tão grande. E aí aquela política de botar os parentes de todo mundo na prefeitura, para você fazer todo mundo trabalhar para você no período eleitoral, o dinheiro desviado da emenda que compra o voto da pessoa, que isso elimina qualquer possibilidade de democracia ou elimina a possibilidade das pessoas votarem de maneira, vamos dizer, independente, com a consciência delas. E aí esses políticos, essas famílias velhas vão mandando nas cidades, as cidades ficam pobres para sempre, e isso é ruim para todo mundo. Ruim para o povo do Nordeste, que sofre, e ruim para o povo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, acaba pagando a conta desses políticos, através do Pacto Federativo. E esse ciclo precisa mudar, eu quero mudar esse ciclo. Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, e ele mencionou que confia muito no Instituto Atlas e Intel. As pesquisas mais recentes do Instituto Atlas e Intel colocam Renan Santos, na minha avaliação, numa surpreendente posição de terceiro lugar à frente de político. Por que surpreendente? Porque políticos tradicionais, com vários mandatos, com reconhecimento nacional, ficaram atrás de Renan Santos na maior parte dos cenários da pesquisa Atlas Intel.